Como o Flamengo saiu do fundo do poço para se tornar o time mais rico do Brasil. A chegada do time ao pódio não foi fácil. O time passou de meio de tabela para um time da elite. Por conta de gestão fracassadas dos anos anteriores, o Flamengo passou por muito tempo sendo um time mediano e ganhando poucos títulos, bem poucos. Mas com a chegada do novo presidente do time, Eduardo Bandeira de Melo, o cara já chegou sendo polêmico, dizendo que hoje o Flamengo tem a fama de time mal pagador e não tem transparência e nem qualidade de governança. E alguns dias depois ele mandou o jogador Wagner Love embora o clube, que era um dos queridinhos da torcida. Olha pro Wagner Love é ver o Flamengo, e o cara já chegou meio que fazendo coisa errada para a torcida. O Wagner Love acabou vendido para o Flamengo pagar uma dívida. Em 2013 esse era o time do Flamengo. Um time totalmente mediano para a época e com certeza seria um time meio de tabela. Mas o time surpreendeu todos e em 2013 se consagrou campeão da Copa do Brasil de 2013. Em cima do Atlético Paranaense por 2-0, gols de Elias e Hernani Brocador. Digamos que foi surpreendente esse título com um elenco mais barato. Então aí começa a era de ouro do Eduardo Bandeira. Com a economia do time indo bem, o Flamengo lança seu cartão de sócio-torcedor um pouco atrasado e perdendo muito dinheiro há anos. O time chegou a faturar 60 milhões a mais que o ano de 2012. Mesmo com toda essa grana entrando, o time ficou com o mesmo elenco. O time passou 3 anos ali. E em 2013 ficou por 2 pontos para cair. Em 2014 e 2015 ficou no meio da tabela. Tudo isso que o time passou já era esperando pelos dirigentes do time. Em 2015 teve outra eleição e o Eduardo Bandeira vence novamente. E ele continuou sendo presidente até fim de 2018. Era aquilo. Não ganhava nada, mas a gestão estava boa. E em 2015 o time viveu um dos melhores tempos. Conseguiu arrecadar mais dinheiro e pagar muitas dívidas. E continua com um elenco barato que estava rendendo em campo. Rendendo no caso não sendo rebaixado. Porque eles continuavam no meio da tabela. E no fim de 2015, quase para 16, começa as contratações. O time começa a contratar alguns jogadores que já começaram a fazer diferença no time. Diego Ribas, uma estrela contratada para o Flamengo, recebendo mensais 600 mil. Ele foi tão ovacionado pela torcida que fizeram isso no carro que ele estava. Os flamenguistas ficaram loucos com a chegada. Depois vieram outras contratações para o time em busca de ser um time de ponta na tabela. E para concorrer em títulos. Depois contrataram também Diego Alves do Valência, Everton Ribeiro, vindo do Al-Ahly por 20 milhões. E em 2017 o Flamengo já estava começando sua melhor fase. Já estava com um elenco de peso perto dos outros anos. E ainda em 2017 o Flamengo faz sua maior venda de jogador da história do time. O time faz a venda de Vini Júnior para o Real Madrid, pela bagatela de 45 milhões de euros. Tá bom? Ainda não. Trouxeram Vitinho por 12 milhões de euros do CSKA, mas até aí só tinha ganhado 2 Carioca e uma Copa do Brasil. O time já estava com uma grana, mas não ganhava nada ainda. Fim de 2018 com as novas votação. Paulo Rodolfo Landim ganha, e ele já chega quebrando o cofre. E fez uma das suas maiores contratações do clube, sendo mais de 60 milhões pelo jogador Arrascaeta. Depois veio Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, emprestado da Inter. Aí começaram os investimentos. Assim era o ninho do urubu. Antes de toda a reformada que eles iriam dar, parecia mais uma fazendinha. Se era assim por fora, imagina por dentro. E começaram as obras no CT do Flamengo. E hoje em dia o ninho do urubu é assim. Nova tecnologia e de ponta. Dá até uma visão de time europeu. O Flamengo já tinha jogador. Só faltava uma coisa: treinador. Esse cara fez toda a diferença no time. Jorge Jesus, o português treinador do Flamengo, fez história com o time. Os caras ganharam tudo naquele ano. Uma Libertadores, um Carioca e Brasileirão. Em 2012 o time faturou 200 milhões. Em 2019 foi 900 milhões. E decidiram comprar o Gabigol, que era emprestado por mais de 90 milhões. Em 2020, no pleno a pandemia, o time faturou mais de 600 milhões. Mesmo com toda a dificuldade. E em 2021 já foi coisa de outro mundo. O time faturou 1 bilhão em 2021. Compraram atualmente Everton Cebolinha por 75 milhões. Também vamos levar em consideração os patrocinadores do clube. Claro, não desmerecendo o trabalhão do Eduardo Bandeira. Hoje o Flamengo é o time mais rico do Brasil. E não é à toa.
Parabéns ao Clube de Regatas Flamengo. Da sua saída do poço a tudo que vive hoje em dia. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado, e até a próxima.